Olá, amigos! Estamos de volta então. Vamos dar prosseguimento às nossas dicas de direito penal. Eu estou falando nessa sequência de aulas sobre crimes contra a administração pública, no que diz respeito aos crimes funcionais, crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral. Aqueles crimes que estão lá no Código Penal, do artigo 312 até o artigo 327. Bom, nesse momento eu vou dar uma dica para vocês sobre um ponto importante deste tema, que é a classificação dos crimes funcionais. Bom, os crimes funcionais se classificam de duas espécies. Nós temos os crimes funcionais próprios e os crimes funcionais impróprios. Qual é a diferença entre eles? É o sujeito ativo? Não, porque o sujeito ativo em ambas as espécies é o mesmo, funcionário público. A diferença, meus caros, está na essência da infração. Nos delitos funcionais próprios, se nós não tivermos o funcionário público, a conduta é manifestamente atípica, ou seja, não é crime. Exemplo, prevaricação. Artigo 319 do Código Penal. Retardar ou deixar de praticar o funcionário público ou praticá-lo contra a disposição expressa de lei para satisfazer sentimento ou interesse pessoal. Ora, se é um funcionário público deixando de praticar um ato para satisfazer sentimento ou interesse pessoal, é prevaricação. Mas se é um particular que simplesmente não quer fazer alguma coisa pelo seu próprio interesse, essa conduta é atípica, não é crime. Então a prevaricação é uma infração criada exclusivamente para punir funcionários públicos, porque se é uma conduta de particular, a conduta não caracteriza crime. Outro exemplo, corrupção passiva. O que diz o artigo 317 do Código Penal? Solicitar ou receber para si ou para outrem, direto ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. Então, se é um funcionário público solicitando uma vantagem, nós temos o crime de corrupção passiva. Por sua vez, se é um particular solicitando uma vantagem indevida, a conduta é atípica, não é criminosa, porque esse pedir do particular não tem previsão legal. A corrupção passiva, assim como a prevaricação, são exemplos de crimes funcionais próprios, ou seja, a conduta é criminosa, é relevante para o direito penal se for um funcionário público praticando. Agora, o que é um delito funcional impróprio? É aquele, meus caros, em que a essência já é criminosa e quando um funcionário público pratica, se torna um outro crime, um crime funcional. Exemplo, peculato. O que é o crime de peculato previsto no artigo 312 do Código Penal? Diz lá, apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Bom, se é um funcionário público, é o crime de peculato. E se for um particular se apropriando de algo? Bom, aí nós temos então o crime de apropriação indébita, que é um crime comum, mas a essência já é criminosa. Isso é um crime funcional impróprio. Outro exemplo, a concussão. O que é a concussão? Previsto lá no artigo 316 do Código dos Senhores. Exigir para si ou para outrem, direto ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. Se é um funcionário público exigindo algo em razão do seu cargo, nós temos a concussão. Se é um particular exigindo algo de alguém para obter uma vantagem, nós vamos ter o crime de extorsão. Ou seja, mesmo não sendo um funcionário público, a essência já é criminosa, já é viciada. Então, fica um breve resuminho agora do que eu falei. Crimes funcionais próprios. Se o funcionário público comete, é crime funcional. Se não tem funcionário público, a conduta é atípica, não é crime.
Delitos funcionais impróprios. Se é o funcionário público cometendo, temos o crime funcional. Se não for o funcionário público, nós teremos uma outra conduta, mas que continua sendo criminosa. Só não é um crime funcional. Certinho? Abraço a todos, bons estudos e até a nossa próxima dica. Tchau, tchau.